Olá, está no ar mais um programa do Bíblia Aberta. Bem-vindo a este programa tão especial para si. Convido a trazer a sua Bíblia, porque nós vamos aqui abrir a nossa Bíblia, a sentar-se confortável para podermos estudar a Palavra de Deus de uma forma mais profunda e mais detalhada. Hoje, num tema muito especial. Ao longo desta temporada, estamos a falar do amor e da justiça de Deus, como Deus, um ser perfeito, consegue aliar duas características. O seu amor, é a sua essência, mas também a sua justiça. Já sabe, para assistir a este programa poderá fazê-lo de várias formas, poderá fazê-lo através da MEL, no canal 186, ou então através do canal Novo Tempo Portugal, no YouTube do Novo Tempo Portugal, ou ainda na rádio RCS em 91.2 FM da Grande Lisboa. Seja qual for a forma que escolha, o importante é estar connosco, porque a sua presença é muito importante para nós. Vamos tentar responder hoje a uma pergunta. Que mais poderia eu ter feito? É uma pergunta muito interessante, muito importante e pertinente que nos vai interpelar ao longo do programa de hoje. Muitas pessoas têm uma errada ideia sobre Deus. Olham para Deus com uma lente humana e distorcem o caráter do Criador. A pergunta se Deus existe porque há sofrimento ainda ecoa no coração de muita gente. Isto é porque as pessoas não conhecem o caráter de Deus. É importante nós conhecermos o caráter de Deus. E quando esta ânsia humana, e quando há este questionamento em cada um de nós, temos que olhar para a cruz. A cruz dá a resposta do grande amor de Deus. E para falarmos sobre este tema tão importante e tentar responder a esta pergunta, temos connosco um conjunto de amigos, o painel residente, Pastor Hortelinda, bem-vinda. Paulo, bom dia. Muito bem, bem-vindo Pedro Esteves, Olá, Pastor Paulo. Pedro Esteves, um grande amigo. E também Moisés, que é a Olá, terceira vez que estás connosco, Moisés, bem-vindo, é sempre um prazer ter-te connosco. obrigado. Eu vou começar com Hortelinda. Hortelinda, este é um tema muito interessante, é tentar responder a esta pergunta, que mais poderia eu ter feito? Vamos tentar responder a esta pergunta, mas vamos começar aqui com um texto bíblico que se encontra no livro de João, no capítulo 18 e no versículo 37. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Que texto magnífico, não é? Que resposta sábia de Jesus. O que é que nos diz este texto sobre a obra de Cristo para contrariar estas obras do inimigo que temos falado nos episódios anteriores? Portanto, temos falado nos episódios anteriores realmente sobre este grande conflito e qual é a causa, o que está em causa. E vimos que o que está em causa é o caráter de Deus, porque há uma acusação difamatória de Satanás sobre Deus, sobre as suas intenções, sobre os seus objetivos, sobre a qualidade do seu relacionamento para com os seres humanos e com todas as suas criaturas. Vimos também que para resolver este conflito é necessária uma demonstração de que, em que os dois campos, os dois lados desse conflito possam demonstrar realmente quem são e quais são as suas intenções. Então, esta demonstração vai ser feita do lado de Deus através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a suprema demonstração do amor de Deus, das intenções de Deus para com o ser humano e daquilo que Deus é capaz de fazer, até onde é que Ele é capaz de ir pelo seu amor, pelo ser humano. Portanto, quem realmente Ele é. Jesus diz neste texto a Pilatos que eu para isso nasci. Para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E podemos dizer que é já aí, para isso nasci e para isso vim ao mundo, que Jesus faz um dos maiores aspectos dessa demonstração de quem é Deus. Porque diz-nos no livro de Filipenses que Jesus Cristo, existindo como o Verbo de Deus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e achado na forma de servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Logo aqui que vemos a primeira grande demonstração do amor de Deus pelos humanos, consiste nesta encarnação do Verbo. Ele que era Deus, não teve por usurpação ser como Deus, mas tornou-se homem. E ele não assumiu a nossa humanidade quando ela era ainda perfeita antes de Adão. Ele vai assumir a humanidade quando ela já tem 4.000 anos de degenerescência.
de pecado, de ser afetada pelo mal, que vai de geração em geração. Portanto, a primeira grande manifestação do amor de Deus é em dar o seu filho, fazer a criatura que se torna, o Criador que se torna criatura. Nós não podemos nem imaginar o que isso representa, não é verdade? O Filho de Deus, o Criador, que toma a forma da criatura, e não apenas na aparência, toma na sua própria estrutura. Ele será para sempre, portanto, o filho do homem. No entanto, podemos dizer que é na cruz que Jesus realiza na sua plenitude esta obra que Deus lhe deu de revelar quem é Deus, quem Ele é. Um Deus que ama até àquele ponto, que dá o seu Filho para salvar as suas criaturas, como diz João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Este de tal maneira comporta um espanto, não é? De tal maneira, nós não podemos nem medir, nem abarcar o todo, que deu o seu filho. É qualquer coisa de inaudito em todo o universo, uma coisa impensável. Deus foi, portanto, até este ponto. Deus amou o mundo, os humanos, e Ele prova-o. Não são apenas palavras. Deus prova o seu amor através do seu filho. Sabemos que Jesus veio a este mundo, encarnou para fazer o caminho inverso, portanto, de Adão, e libertar-nos onde Adão nos condicionou, e libertar-nos da morte, do pecado. E, ao mesmo tempo, Jesus, podemos dizer, vai ganhar a vitória em dois campos. Jesus vai ganhar a vitória porque venceu o diabo no campo do homem. Ao morrer por nós, Ele liberta-nos do poder do inimigo. Ele desfez a obra do diabo em relação com o homem. Nós que estávamos sob o domínio da morte, Ele nos libertou da morte através, portanto, da sua morte, pagando a nossa dívida. Mas Jesus também vai vencer Satanás no campo de Deus, porque Jesus vai libertar Deus da grande mentira do diabo. Porque Jesus vai revelar Deus como um Deus de amor, um Deus com a capacidade de amor de fazer realmente aquilo que Deus fez, dando o seu Filho. Sejamos objetivos. Ó Deus deu o seu Filho por amor e é um Deus de amor, de um amor que nós não podemos nem sequer compreender nem imaginar. Ou então, enfim, Deus teria que ser um doente mental, não é? Para dar o seu Filho para nada, não é? Jesus não fez toda esta descida que vem do céu até à terra, encarna, toma a nossa natureza e morre na cruz por nós, se realmente isso não é por amor, portanto, o que é que poderá ser? Então podemos dizer que na cruz, como diz o apóstolo Paulo muitas vezes, Jesus expôs aos homens, aos anjos, ao universo, quem é Deus. E ao mesmo tempo, quem é Satanás? Deus é amor, que dá a este ponto. A mentira de Satanás, ela é abissal, é realmente uma invenção satânica. Então podemos dizer que a cruz é a resposta de Deus a esta dúvida sobre o seu caráter e sobre a sua vontade. A cruz, podemos dizer que é a resposta de Deus às nossas incertezas, às nossas dúvidas, às nossas dores. Nós não compreendemos muita coisa e o sofrimento para os humanos não é uma teoria, não é uma filosofia. Sofre-se na carne. Aliás, dizem que o grande problema da justificação bíblica do mal é que é de natureza filosófica, enquanto que o sofrimento para nós não é de natureza filosófica, é real, sofre-se na carne, mas ela não é de natureza filosófica em Jesus Cristo. Ela também foi de natureza real em Jesus, porque Ele passou pela dor da aflição, da tentação, do sofrimento e da própria morte. Então, tudo o que tu não percebes, tudo o que tu não compreendes, Deus te diz na cruz, através de Jesus. Muitas vezes dizemos que Deus está em silêncio, oramos e Ele não responde. O céu parece que está vazio quando nós estamos aflitos. Há um lugar onde Deus fala sempre, e é na cruz. E Ele tem uma mensagem fantástica. Ele diz: eu amei-te até aqui, até fazer isto. Eu amei-te até fazer isto por ti. Podes confiar num Deus que te amou assim. Podes confiar num Deus que te ama assim. Então nós podemos dizer, isto foi uma revelação que me veio a mim, é que o maior, depois da cruz e face à cruz, o maior pecado que nós possamos cometer não é roubar, mentir, matar, criticar, ser invejosos.
O maior pecado que podemos cometer face à cruz é duvidar do amor de Deus. E rejeitá-lo. Porque, como tu disseste aí no início, que mais poderia eu fazer? E Jesus mesmo disse, quando se for o Filho do Homem for levantado na terra, todos atraírem a Todos mim. atraem a mim. Porque é a resposta. Se nós não a queremos, Deus não tem outra. A cruz é a atração, não é? Nós fomos atraídos Exatamente. para a cruz. Há aqui uma coisa muito interessante em João 18, logo no final, e Jesus vai frisar isso também em João 11, ele que diz assim: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Não é? Jesus mesmo diz em João 11: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ou seja, todos aqueles que são de Jesus, eles compreendem ou vão buscar essa compreensão que tu estás a falar neste momento. Ou seja, ouvem a sua voz e sentem verdadeiramente essa definição, definem-se estando do lado de Cristo neste grande Exatamente. conflito. Todo aquele que é da verdade é todo aquele que é honesto. Todo aquele que honestamente quer conhecer a verdade, conhecerá a verdade. Aqueles que não conhecem a verdade são aqueles como Pilatos. Perguntou o que é verdade, mas foi embora. Não ouviu a resposta. Mas se nós queremos a verdade e estivermos prontos a pagar o preço necessário por essa verdade, seja ele qual for, nós saberemos a verdade. Sabes, às vezes eu olho para várias pessoas que eu conheço e às vezes as pessoas têm uma ideia pré-concebida do que leem, do que estudam na Palavra de Deus. E às vezes já vão estudar a Palavra de Deus com uma ideia pré-concebida e muitas vezes não conseguem vislumbrar a verdade. Nós devíamos conhecer a verdade de uma forma clara e aberta, dizer o que é que tu nos queres dizer, Senhor, e estar à Exatamente. espera de que Deus realmente revele a sua verdade. A verdade revelada nas Mas a verdade é Cristo. Ele é a verdade sobre Deus. E ele é a verdade sobre o homem. O homem que Deus quis, que Deus projetou, é como o homem Jesus. Por isso ele é a verdade. Por isso é que nós na Bíblia, e é um desafio que nós lançamos também para casa, é que ao estudarmos a Palavra de Deus com oração e com a ajuda do Espírito Santo, possamos fazê-lo de uma forma a abstrair-nos de tudo aquilo que temos de pré-concebido, daquilo que nos foi dito, e possamos verdadeiramente aflorar aquilo que é realmente o que está escrito. E o apóstolo Paulo, Moisés, agora é para ti, o apóstolo Paulo também entra digamos, neste tema de uma forma fantástica. O apóstolo Paulo tem aqui expressões que são maravilhosas. Eu vou ler algumas delas. A primeira encontra-se em Romanos, capítulo 3, versos 23 a 26, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E depois, um pouco mais à frente, em Romanos 5:8, ele vem dizer o seguinte: Deus prova o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é? São textos magníficos do apóstolo Paulo, talvez até de uma forma um bocado poética, mas que nos mostram realmente esse amor que a Urtelinda falava, não é? Então, a pergunta para ti é: Satanás desde o princípio fez um conjunto de alegações sobre o caráter de Deus, não é? Que Deus é injusto, vingativo, tirano, por exemplo, mas com base nestes textos do apóstolo Paulo, o que é que nós podemos dizer a alguém que possa ter essas dúvidas? Eu vou puxar um bocadinho, digamos, o fio da nossa conversa ao início da Bíblia, porque quando o homem pecou, o que é que Deus fez para que o homem compreendesse o seu amor? Ele deu-lhe símbolos. Portanto, havia uma linguagem simbólica de tudo aquilo que Jesus haveria de fazer para que o homem compreendesse o ministério de Jesus. E esses símbolos foram o cordeiro, foi a oferta, as ofertas que eram feitas, todo o simbolismo do santuário, que não vamos estar aqui a explorar, mas quer dizer, era uma prática que o homem, quando digo homem era a humanidade, deveria compreender de antemão o ministério de Jesus e aquilo que Jesus ia fazer por cada um. Só que o que é que Satanás fez? Deturpou isso tudo. E nós vimos na Bíblia aberta da semana passada, com Elias, no Monte Carmelo, porque é que eles adoravam outros deuses? Porque eles não tinham compreendido verdadeiramente o caráter de Deus, e porque não viam Deus, era mais fácil ter
uma estatueta, ter a lua para adorar, ou o sol para adorar, ou outra coisa qualquer que eles vissem, e, portanto, eles foram se afastando do verdadeiro conhecimento de Deus. Os símbolos perderam o seu significado. Ora, Jesus veio, e o apóstolo Paulo descreve, como tu disseste bem, de uma forma maravilhosa, Jesus veio para quê? Veio para que não fossem os símbolos, mas fosse o próprio Deus estando no meio do seu povo, no meio do povo, para que o povo compreendesse o amor de Deus. É por isso que um discípulo de Jesus, que foi Filipe, chegou-se junto do Pai, junto de Jesus, e disse: ó Senhor, mostra-nos o Pai. Que isso chega-nos, isso basta-nos. E Jesus até ficou triste. E Jesus disse a Filipe: oh, eu estou há tanto tempo convosco. Eu tenho vivido convosco. Eu tenho demonstrado o caráter do meu Pai. E vocês ainda não me conhecem, Filipe. E ele vai dizer: quem me vê a mim, vê o Pai. Quer dizer, a missão de Jesus era mostrar isso mesmo. Era estar nesta terra e demonstrar esta graça salvadora. Jesus vai dizer também, está em João 12:45, quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Porquê? Porque o caráter de Jesus em tudo refletia o caráter do Pai. E quando Jesus faz aquela sublime oração que está registada em João 17, ele vai dizer: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Eu fiz exatamente aquilo que eu tinha que fazer, que era revelar o Pai. E depois ele vai dizer: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Quer dizer, Jesus está a dizer assim: eu era um ser glorioso junto do Pai e eu diminuí-me para vir a esta terra. E o texto desta oração continua, não vou estar a lê-la toda, mas quero também refletir aquilo que os apóstolos depois vão dizer sobre Jesus. O Paulo está aqui a falar, mas, por exemplo, Pedro, quando fala aos crentes reunidos em assembleia, ele vai dizer no versículo Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, a ação de Jesus foi sempre uma ação de mostrar como o povo que era oprimido pelo diabo podia ser liberto. E esta opressão, ela fazia-se a vários níveis. Na doença, a pressão social, a pressão emocional, a pressão das autoridades. Satanás tudo fez. E hoje ele continua a fazer o mesmo. Mas a pessoa do Senhor Jesus veio para demonstrar que nós podemos, pela fé, ser justificados gratuitamente. Quer dizer, a ação de Jesus, a forma como ele viveu, ela alcança-nos hoje. E nós podemos também ser beneficiários dessa graça, essa graça salvadora, que vamos continuar a estudar, mas que demonstra realmente como Jesus veio em pessoa mostrar o caráter do Pai. Estavas a falar dessa graça salvadora, dessa graça importante da parte de Jesus. Há pouco a Hortelinda falou na cruz. Eu, pessoalmente, há algo que me atrai muito em Jesus e acho incrível esta ação de Jesus. Mesmo logo no Éden, quando Adão e Eva pecaram e se esconderam de Deus, Jesus toma a iniciativa de ir ter com eles, dizer: onde estás? Não é? Onde estás? Com aquela ternura, com aquela meiguice, com aquele amor que Jesus, de buscar-nos onde nós estamos. E por isso, Hortelinda, disseste que Jesus veio à Terra, não é? Ele veio nos buscar onde nós estávamos. Nós que não podíamos ser iguais a Deus. Ele desceu até nós para nos fazer subir até Deus. Não é? Até Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pedro, nós temos aqui uma parábola muito interessante no Antigo Testamento. As parábolas não estão só no Novo, também estão no Antigo. E esta é uma parábola muito interessante no livro de Isaías, no capítulo 5. Eu vou lê-la a partir do verso 1 até o verso 4 e depois falaremos um bocadinho sobre esta parábola. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil. Cercou-a,
limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar e espera que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. E aqui está algo muito interessante, esta pergunta. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito? Porque esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que é de fazer à minha vinha. Tirei a sua sebe para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede para que seja pisada. Não é? Temos aqui uma parábola muito interessante, Pedro. E esta parábola, ela precisa ser interpretada. Que vinha é esta? O que é que está aqui em causa? Qual é este contexto? É, de facto, um texto sublime aqui, porque vai usar esta lógica que nós estamos mais habituados a Jesus como o grande autor de parábolas, mas o Antigo Testamento está cheio de parábolas, aliás. Em muitas das visões, por exemplo, que os profetas receberam da parte de Deus, porque a parábola, obviamente, ela tem sempre este objetivo de usar uma pequena história, uma narrativa, diferentes elementos que permitam ajudar a, de uma forma criativa e ao mesmo tempo mais apelativa, levar-nos a uma reflexão. Curiosamente, no princípio aqui do nosso programa, usavas esta pergunta como uma espécie de tema geral para este episódio. O que mais poderia ter sido feito, ou o que mais poderia eu ter feito, se for Deus a clamar, e essa expressão ela está a ser buscada aqui precisamente nesta. É quase um clamor da parte de Deus sobre de que forma é que o amor dele podia ter sido estendido e demonstrado de maneira mais profunda, tendo em conta que tantas vezes e em tantos momentos esse amor não é respondido. Vamos olhar então para os detalhes aqui da parábola, embora ela seja quase autoexplicativa, mas vale a pena olhar com algum detalhe. Obviamente que esta vinha, que aqui é colocada com a ideia de que há uma vinha que foi plantada e que foi cuidada, esta vinha obviamente representa Israel. Porque ela estava a ser trazida pelos profetas. Só que nós não podemos esquecer que Israel é uma representação do quê? Do povo de Deus. Daqueles que Deus escolhe, que Deus chama, para quem Deus tem um projeto. Neste sentido, Israel representa sempre a ideia daqueles que recebem o quê? O cuidado e a dedicação de Deus. Porque foi isso que o povo de Israel recebeu. Este povo foi chamado não por ser melhor do que outros povos, de maneira nenhuma, de muitas formas, na escala ou nos critérios humanos, até era um povo inferior. Talvez isso, aliás, fosse, de facto, a medida. Essa inferioridade humana era o espaço da ação de Deus. Porque é onde Deus melhor age, onde Deus é mais visível. Como o apóstolo Paulo dizia, não é? Às vezes as coisas fracas de Deus é que confundem as coisas fortes do mundo. Esta ideia de um povo pequeno, frágil e limitado, mas que Deus vai usar para ser uma grande bênção. Nesse sentido, a vinha, a ideia de que o povo de Deus é uma vinha, representa essa ideia de que há ali um potencial de frutificar, porque não podemos nunca esquecer que o vinho, cultura semítica, hebraica, o vinho representa abundância, representa alegria e bênção. E nesse sentido, a vinha e depois o fruto da uva vai representar essa ideia de que Deus queria abençoar e fazer frutificar e trazer grande gozo e alegria. Nós temos outros textos na Bíblia que ajudam a fundamentar isto. Por exemplo, Isaías 5:7 diz o seguinte: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Portanto, aqui mais uma vez, é uma declaração, esta bem direta, não é fazendo uma parábola, é mesmo usando, quase que nos permite a interpretar, não é? Como nas profecias. Portanto, o que é que isto, em termos de aplicação, o que é que significa? Que Deus concede privilégios e responsabilidades ao seu povo. Nós hoje podemos identificar esta vinha não como Israel, mas esta vinha, Israel enquanto nação, mas aquilo que nós muitas vezes dizemos um Israel espiritual, que é a ideia de que todos os que são chamados por Deus para serem frutíferos. Por isso é que Jesus próprio disse: eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. Portanto, é a ideia de que, esta ideia de que nós podemos refletir a glória de Deus e frutificar pelo que Deus faz em nós, já era o projeto divino para Israel e continua a ser o projeto divino. Só que depois há aqui outra dimensão muito interessante na estrutura da narrativa, que é o facto de que Deus diz que ela foi plantada num outeiro fértil. Que representa o quê? O ambiente favorável
que Deus providenciou para que o povo tivesse todas as condições para frutificar. Para que não pudessem dizer, bom, ok, nós somos a tua vinha, mas isto é muito difícil, nós não temos condições, ou o terreno não presta, ou tu não cuidaste de nós o suficiente, não fomos regados. Por isso, um outeiro fértil aponta para a ideia de que Deus não apenas escolhe o seu povo e o ama e está interessado nele, mas Deus cria todas as condições para que seja possível essa manifestação abundante de bênção. Até a cerca. Isso cerca, protege, portanto, do inimigo, não é? E depois nós temos muitos exemplos. Deuteronômio 7 é um texto interessante que não vou ler todos os versículos, mas diz que o povo santo és ao Senhor teu Deus, Ele te escolheu para que fosses um povo especial. E depois mais à frente diz que o Senhor guardou-te e tirou-te com mão poderosa e te resgatou da casa da tua servidão. Ou seja, Deus muitas vezes vai usar a história de Israel para dizer, vejam, eu fiz tudo o que era possível fazer. Portanto, o terreno fértil, este outeiro fértil representa as condições que Deus tem dado ao seu povo. Mas, finalmente, o último elemento são as uvas bravas. Ou seja, uma boa vinha plantada num bom terreno, em princípio, dá excelentes uvas. A parábola, obviamente, cria esta preparação para dizer, apesar de tudo ter sido feito para que as uvas fossem boas, as uvas são bravas. Obviamente, as uvas bravas simbolizam frutos que não estão de acordo com as condições. Por isso, na vida do povo de Israel, isto foi manifestado muitas vezes em injustiça, em idolatria, em rebelião, ou em falha em cumprir a aliança que Deus tinha estabelecido. Existem alguns textos muito interessantes que dizem isto, não é? Miqueias 6, por exemplo, é um texto do profeta que diz, ó povo meu, o que é que eu tenho feito? Com o que é que eu te enfadei? Que é Deus, é uma pergunta retórica de dizer a Deus, o que é que me faltou fazer? Não é? O que é que eu fiz de mal? Parece quase uma característica, o caso humana, que muitas vezes sabemos que isso existe nas parábolas e nas profecias, Deus personifica-se nestas características humanas. Ou em Jeremias 2:21 que diz o seguinte, todavia eu te plantei como vide excelente, como é que te tornaste para mim uma planta degenerada de vide estranha? É a mesma metáfora, dita de uma maneira talvez ainda mais clara, e Deus mais uma vez recorre à pergunta, que também já temos aqui na história que lemos, que é uma pergunta retórica que implica que nós precisamos de examinar os nossos frutos espirituais. Nós hoje, o que esta parábola para nós significa é que também precisam de ecoar para nós estas perguntas de que será que nós estamos a produzir o fruto que Deus nos deu condições para produzirmos. E de facto, diante destas condições que Deus nos tem dado e da sua bênção, nós precisamos de reconhecer não só esses privilégios, mas precisamos de viver em conformidade com essas características que Deus nos deu para que a nossa vida possa frutificar como Deus quer e como planeou e como nos deu condições. Há aqui uma passagem bíblica, Pedro, que eu gostava de ler. No seguimento, tu estás a dizer que eu acho que se encaixa perfeitamente e também nos fala a nós hoje, que eu acho que é muito importante nós retirarmos lições para a nossa própria vida, não é? Aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, diz o apóstolo Paulo. E aqui no versículo 4 de São João 15, 4 e 5 diz assim, está em mim ou em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Este é texto que nós só podemos dar verdadeiro fruto se estivermos enxertados, se estivermos agarrados, se estivermos profundamente enraizados na videira, que é Deus, que é Cristo. Permanecer nele. É permanecer nele. Muito bem. Não saia do seu lugar, querido amigo, porque temos uma oferta muito especial para lhe dar neste momento. TV Novo Tempo, o canal do sábado, o canal da esperança. E a oferta está aqui na minha mão. É uma oferta muito especial, é uma oferta espiritual. Muitas vezes nós pensamos em investir o nosso tempo, as nossas energias e até o nosso dinheiro em coisas fúteis, mas há coisas que são verdadeiramente importantes para a nossa vida espiritual e sobretudo para a nossa vida eterna. E uma delas está aqui na minha mão, é o estudo aprofundado da Palavra de Deus, um estudo sistemático das doutrinas bíblicas, que se chama Eu Creio, e este manual é totalmente gratuito.
as coisas boas também podem ser gratuitas, e esta é uma delas. Por isso, não perca tempo e envie-nos uma mensagem para o 933 939291, 933 939291 e peça para si, para a sua família ou para os seus amigos um kit, um manual de estudos bíblicos, eu creio, será certamente muito importante para a sua vida. Queridos, vamos continuar neste debate tão interessante, nesta partilha tão interessante. Vou voltar à Hortelinda e agora talvez ler um dos meus textos preferidos. Não tenho tempo para o ler todo, porque Isaías 53 é realmente muito grande. Vou ler o versículo 4, porque este é um dos meus textos preferidos da Bíblia, porque fala-nos do Messias sofredor, mas um Messias que no final deste capítulo diz, ele viu a sua ação, as suas obras Trabalho e ficou... da sua alma. Trabalho da sua alma e ficou satisfeito, não é? E portanto ele sofreu verdadeiramente, mas depois esse sofrimento dá-nos a nós a alegria de um dia podermos estar com ele na vida eterna. Mas no versículo 4 lemos o seguinte: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputámos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Estas enfermidades e dores que estão aqui expressas, que Jesus diz que carregou as nossas dores, as nossas enfermidades, mas hoje não continuamos a ter dores e enfermidades neste mundo? Queres explicar-nos um bocadinho sobre isto? Sim, temos que guardar-nos de fazer uma leitura demasiado literalista, muito terra a terra deste texto, não é? Como fazem as igrejas da prosperidade, que dizem com muitas orações, muitas celebrações e, sobretudo, muitos dons, muitas ofertas, nós vamos realmente libertar-nos das dores, do sofrimento, vai realmente, portanto, cumprir-se esta promessa, não é? Lembremos-nos que no mesmo livro de Isaías, o mesmo profeta Isaías, no capítulo 1, do versículo 4 a 6, diz uma coisa muito interessante que eu vou ler. Diz assim: ai da nação pecadora, de povo carregado de iniquidade, de sementes de malignidade, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Porque seríeis então castigados se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração é fraco. Desde a planta do pé até à cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas, dores podres, não espremidas nem ligadas, nenhuma delas amolecida com óleo. Ou seja, o profeta usa as dores do sofrimento numa linguagem simbólica, não é? Jesus libertou-nos das dores e do sofrimento, levou sobre si, porque ao morrer por nós, Jesus abre-nos a porta da salvação e da libertação definitiva do mal, não é? Mas estas dores podem ser realmente de natureza espiritual. O pecado é comparado a uma doença, é um cancro, não é? Que vai fazendo as suas ramificações até dominar completamente, portanto, todo o organismo. Dentro do contexto de Isaías 53, que tu leste, este será o principal sentido. Estas dores, estas enfermidades são sobretudo no sentido espiritual, portanto são as dores do pecado, são os resultados do nosso afastamento de Deus. Ao reconciliar-nos com Deus, Jesus levou e libertou-nos dessas dores. Mas isto também não impede que façamos uma leitura no segundo tempo de uma promessa para o aqui e agora, do alívio dos sofrimentos, que graças também a Jesus Cristo, Deus pode intervir na nossa vida de maneira mais direta para nos poder ajudar. E essa intervenção de Deus pode manifestar-se na orientação, na proteção, na maneira como o Senhor nos instrui e na sua intervenção direta, não é? Todos nós poderíamos contar muitos milagres que Deus tem realizado na nossa vida e nos tem libertado de dores e de dificuldades. No entanto, enquanto vivermos dentro do grande conflito, como temos estado a estudar ao longo destes episódios, enquanto estivermos dentro do grande conflito e esta demonstração do que é o bem e do que é o mal tiver que ser feita, o sofrimento vai continuar e não afeta apenas os maus e os ímpios, afeta também os bons. Alguém disse que se o mal só atingisse os maus, o mal acabaria por ser bem, porque era bem feito. Não é? Mas o mal só se revela mal quando ele atinge os bons, os justos, os inocentes.
Então Deus também revela quem Ele é através da maneira como nós vivemos o próprio sofrimento que chega à nossa vida. Mas podemos sempre contar com a presença, com a ajuda de Deus. Algo que o próprio Isaías volta a dizer também no seu livro, quando ele diz: quando passares pelas águas estarei contigo, quando pelos fogos estes não te queimarão, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o teu Senhor, o Santo de Israel. Portanto, podemos contar com esta providência de Deus, que é real na vida dos crentes, na vida daqueles que esperam nele, e aqueles que esperam em Deus não serão confundidos. Ficaremos satisfeitos. Mas enquanto estivermos aqui, a dor e o sofrimento podem realmente atingir-nos, não é? E isso não é prova de que Deus não está ou de que Deus não está agindo. De maneira definitiva e total, esta declaração de que Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades só se completará, só se realizará quando o conflito estiver terminado, não é? Quando o conflito estiver terminado, na segunda vinda de Jesus, diz-nos o livro do Apocalipse que Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porquê? Porque já as primeiras coisas são passadas. O que são estas primeiras coisas? É precisamente este parênteses do grande conflito. Quando ele estiver solucionado, o problema será resolvido, o mal será erradicado e os crentes desfrutarão, enfim, da promessa da vida eterna que o Senhor promete a cada um de nós, e que não é uma promessa, é uma certeza, né? Porque Jesus a ganhou na cruz. Muito bem, graças a Deus por isso. Essa promessa é uma promessa maravilhosa. Eu não resisto, Hortelindo, eu não resisto de ler aqui este texto. Sim. Porque é um dos meus textos preferidos. Aqui no versículo 5 do capítulo 53 de Isaías: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isto aponta-nos novamente para a cruz e para esse amor demonstrado na cruz. E para essa transferência que é feita das consequências do pecado humano para a pessoa impecável de Jesus. É por isso que ele pode ser o nosso Salvador, porque a morte que ele morreu não era a sua morte, porque o salário do pecado é a morte. Como ele não pecou e morreu, a morte, ele não morreu a sua morte, ele morreu a minha morte e a tua morte. É por isso que eu fico liberta da morte, porque esta transferência do que era meu, que foi para Jesus, e do que é de Jesus, a sua pureza, a sua santidade, que me é substituída, portanto, me é dada a mim. Graças a Deus. E há aqui uma cura, não é? Fomos sarados pelas suas pisaduras. Moisés, agora indo para o livro do Apocalipse, que quer dizer Revelação, é um livro às vezes até pouco estudado, porque parece que é pouco compreendido, mas as revelações de Deus, elas são importantes. E o Apocalipse revela-nos coisas maravilhosas, por isso o Apocalipse se chama Revelação. E no capítulo 15, verso 3, lemos esta revelação dizendo assim: e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Esta imagem, este pensamento realmente da vitória de Jesus. Mas depois, no capítulo 19, ainda um pouco mais à frente, no verso 1 e 2, ainda tem aqui algo ainda mais sublime. Depois destas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia, aleluia. É verdade que ao longo da Escritura Deus preocupa-se com o seu nome, não é? Com a vindicação do seu nome. Podemos dizer que na Bíblia e no contexto deste conflito entre Deus e Satanás, é o próprio Deus e o seu próprio caráter que têm que ser vindicados. Mas aqui vemos claramente, através destas declarações do apóstolo João, que isso acontece. Podes-nos dizer um pouco sobre isto? Sim. Eu gostava de pegar numa ilustração e tentar, com esta ilustração, clarificar este assunto. Vamos imaginar que quando eu sou casado, e quando estava para casar, quando namorava com a minha namorada, não é? Alguém começasse a difamar-me, a dizer
coisas que não eram verdade, para fazer com que ela deixasse de ter este relacionamento comigo e chegássemos ao ponto do casamento. O que é que vocês acham que eu iria fazer? Eu iria tentar demonstrar que aquelas acusações eram falsas. E como é que eu ia fazer isso? Vivendo, obviamente falando, mas também vivendo de acordo com os valores, com os princípios, para mostrar que aquilo era realmente falso. Ora, Deus foi acusado. E foi acusado injustamente. O que é que ele fez? Ele demonstrou ao longo de todas estas épocas que ele realmente era aquilo que ele disse que era. E agora chega o momento, porque este momento que tu leste, é o momento em que os seres humanos resgatados desta terra chegam com toda a alegria ao momento e dizem assim, não, realmente, Deus é justo. Deus é amor. Deus é aquilo que ele sempre disse que era. E alguns podem dizer assim, eu ainda fui enganado durante algum tempo, mas hoje eu não tenho dúvida nenhuma que realmente Deus é aquilo que é. Portanto, o caráter de Deus, ao longo de todas as eras, houve uma tentativa de destruir o caráter de Deus. E o verdadeiro caráter de Deus hoje precisa ser demonstrado ao mundo. O que é que Deus faz? Ou o que é que Deus espera? Ele espera que eu e cada um de nós possa demonstrar o seu caráter, porque se eu demonstrar o caráter de Deus na minha vida, outros podem ver que realmente o caráter de Deus não é como Satanás diz que é, mas olhando para mim, olhando para cada um de nós, olhando para aqueles que querem servir a Deus e entregar-se a Deus de todo o coração, estamos de certa forma também a vindicar o caráter de Deus, quer dizer, estamos a resgatar o caráter de Deus. E, obviamente, que o caráter de Deus ele vai ser vindicado na vida de todos aqueles que serão salvos. Porquê? Porque a vivência, a entrega, a consagração destas pessoas vai fazer com que todos reconheçam um dia, porque em Filipenses 2, 10 e 11 diz que todo o joelho se dobrará e confessará que Jesus é o Senhor. Todos. E isto, o que é que implica este todos? Implica mesmo aqueles que não aceitaram o próprio Satanás. O próprio Satanás vai dobrar-se diante de Deus e reconhecer que Deus é justo, aquilo que ele fez foi com justiça e que será justo até a sua própria destruição. Moisés, uma coisa muito interessante que disseste aí. Aí Jesus, o próprio Cristo vai dar valor e vindicação ao caráter do Pai que foi, digamos assim, sujo por Satanás. Exatamente. Porque reparem, onde tu leste muito bem, não é? Diz que todo o nome se dobrará ao joelho, não é? Todo o joelho se dobrará a Jesus Cristo. Mas porquê? Porque antes, nos versículos anteriores, diz que Jesus se humilhou até à morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou. E é esse Deus, esse Jesus exaltado, não é? Que todo o joelho se dobrará. Porque houve realmente um conflito, houve um choque, e este choque tem sido evidente entre Cristo e Satanás. Este choque tem estado em constante, digamos, flagelação, ainda hoje. Porque as pessoas continuam, nós vemos as pessoas dizerem assim, Deus é que é o culpado disto tudo. Eu ouço pessoas dizerem, Jesus, olha, veio a esta terra, veio morrer por nós, mas ele subiu, deixou-nos aqui ficar, nós não sabemos o que é que ele está a fazer por nós. Não, Jesus continua a vindicar o seu caráter, a sua ação. Ele está neste momento, no momento do juízo, que é o juízo pré-advento, que é um juízo que é para vindicação do seu caráter. Os salvos terão o privilégio, durante 1000 anos, também de verificar a justiça e a justeza do plano divino e do caráter de Deus.
o apóstolo Paulo, ele diz, vocês não sabem que os salvos hão de julgar os anjos? E ele diz, se havemos de julgar o mundo, vocês são indignos para julgar as coisas mínimas deste mundo, quer dizer, desta terra. Quer dizer, no sentido em que nós até entre nós não deve haver contendas, ou se as houver devemos ter a capacidade de as resolver. Porquê? Porque os salvos terão o privilégio de olhar para o plano da salvação e perceber que Deus foi justo. Graças a Deus por isso. Pedro, e olhando para este contexto que o Moisés está a falar, que implicações práticas é que isso tem para nós, para a nossa vida? Temos 5 minutos ainda para falarmos um pouquinho sobre estas implicações práticas para a nossa vida. Sim, e tem, sobretudo, nesta questão do nome de Deus, porque nós que somos cristãos, até o próprio já o nome indica, ser cristão é ser portador de um nome. Se Deus está a vindicar e vai até ao final da história e ao final do grande conflito, vai continuar, no fundo, nesta luta por revelar que as acusações que são feitas sobre ele pelo inimigo são falsas, nós somos participantes dessa vindicação. Porque se nos atribuímos o seu nome, então nós somos participantes disso. Há várias formas, claro, através das quais o podemos fazer, e podemos dar aqui elementos um pouco mais práticos, mas eu queria sobretudo centrar nesta questão do nome, porque o nome de Deus tem valor, é como uma grande marca, não é? Aqui na Terra, as marcas que têm valor, que são históricas, cujo nome, só aquela sigla tem muito valor, elas prezam muito pelo que é feito com a marca, com o nome. Porque se aquele nome for mal utilizado, ou se aquele nome for usado para alguma coisa que ponha em causa a honra, a história da verdadeira marca, é claro que isso vai ter efeitos sobre a reputação. Então, o nome de Deus tem muito peso. Nós precisamos de perceber que, como homens e mulheres, que somos chamados pelo seu nome, e eu aqui estou a citar aquilo que, por exemplo, a Israel, Deus usou esta expressão várias vezes, o povo que leva o meu nome, significa que se nós somos portadores do nome de Deus, nós estamos a ser um espetáculo ao mundo sobre o que é que esse nome representa, sobre o quanto essa marca é valiosa. Nós podemos, obviamente, fazer, portanto, um conjunto de escolhas que evitem que o nome de Deus seja desonrado. Eu creio mesmo que é isto que está em causa, de maneira muito específica, no mandamento, na lei de Deus, os seus 10 mandamentos, há um que diz respeito especificamente ao nome de Deus, como nós sabemos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E a consequência, aliás, porque é uma consequência que Deus não terá por inocente aquele que o fizer. Tomar o nome de Deus em vão, portanto, para estar colocado entre os 10 mandamentos como uma área da vida, da ética cristã, que é muito importante, obviamente que nos diz qualquer coisa. Tomar o nome de Deus em vão, obviamente, significa usá-lo de uma forma que seja irreverente ou até hipócrita e, portanto, que dê um mau crédito àquele de quem portamos ou carregamos o nome. A hipocrisia aqui é um aspecto muito importante, porque quando nós dizemos que somos de alguma coisa, portanto, quando nós falamos de uma certa filiação, mas depois contradizemos com as nossas escolhas e com a nossa vida os valores e os princípios dessa filiação, nós não pomos em causa apenas o nosso nome, pomos em causa aquele de quem somos portadores. Por isso o apóstolo Paulo, quando escreveu a Tito, dizia o seguinte, Tito 1,16, confessam, falando de algumas pessoas que confessam que conhecem a Deus, mas negam-no. E depois ele disse em que negam-no nas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Portanto, isto significa o quê? Que nós precisamos de estar atentos, de facto, para que as nossas obras honrem e dignifiquem o nome daquele que nós carregamos. Isto é particularmente importante, eu vou repetir essa ideia, para aqueles que são cristãos. Eu acredito, nós aqui somos os 4 a esta mesa, assumimos-nos como cristãos. Acredito que aqueles que nos estão a ver hoje e a ouvir, uma boa parte, se calhar a maioria, também se afirmam como cristãos. E depois, claro, há muita forma de ser cristãos. Normalmente nós costumamos atribuir mais as diferenças entre cristãos às questões denominacionais,
Ok, há cristãos de uma certa denominação cristã e as marcas, os nossos rótulos cristãos, muitas vezes estão mais ligados à marca da igreja, por exemplo, a que nós pertencemos. Eu atrevo-me a dizer que, biblicamente, o rótulo e a marca que mais interessa do ponto de vista da nossa identidade cristã não é tanto a marca da igreja ou da denominação que nós professamos, mesmo que se isso tenha um certo peso e uma importância no nosso cotidiano. Mas a marca da filiação que nós temos é o que nós fazemos com o nome de quem somos portadores. Por isso, um verdadeiro cristão não é aquele que diz que pertence a uma determinada igreja. O verdadeiro cristão é aquele que, por exemplo, no uso da palavra, evita o uso de linguagem profana. É aquele que evita a mentira. É aquele que não usa as suas palavras para que elas sejam uma pedra de tropeço porque fazem passar Deus por mentiroso. O apóstolo Paulo dizia assim aos Efésios: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação. Ora, aqui está um exemplo prático. A ética cristã também precisa de ser visível em tudo o que nós fazemos. Por exemplo, no trabalho, na nossa vida profissional. É aí que nós demonstramos se a igreja a que pertencemos ou a fé e a religião que dizemos que temos vale alguma coisa. Porquê? Porque se eu for desonesto no meu trabalho, se eu tiver uma empresa e tiver sempre a ver se consigo sacar alguma coisa e enganar as pessoas para quem trabalho, para ver se fico com mais algum, ou se eu for trabalhar por conta de outrem e em vez de lutar pelos benefícios e o bem da empresa, estiver sempre a ver se me poupo e evito de eu ficar com algum benefício e não o meu patrão, no fundo a ética cristã, ela manifesta-se na integridade que nós temos em todas as áreas da nossa vida. Por isso há um provérbio que diz: digno de ser escolhido é o bom nome do que muitas riquezas. Mais digno de ser escolhido. Ter um bom nome. Ser uma pessoa que às vezes no mercado de trabalho usa-se muito isso. Aquela pessoa que no mercado de trabalho tem um bom nome. A pessoa pode ir de uma empresa para a outra e as pessoas já até lhe reconhecem o nome. Hoje em dia, isso já, claro, hoje, neste mercado global, isso já está muito ultrapassado aparentemente. Mas muitas vezes o bom nome de uma pessoa persegue-a no bom sentido e o mau nome também. Mas finalmente o serviço ao próximo. A maneira como nós cuidamos dos outros, como temos um olhar solícito para com aqueles que sofrem mais, também é uma forma de manter o nome de Deus honrado, porque nunca nos esqueçamos que Mateus 25 diz que quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai dizer, na verdade, isto, a cada vez que o fizestes a um destes pequeninos, a mim o fizestes. Portanto, há muitas formas de nós, como cristãos, mantermos o nome de Deus em honra e não em desonra. Sim. Muito bem, e há aqui uma palavra que é chave, que tu falaste há pouco, que é a integridade, não é? Integridade é ser íntegro em todos os aspectos da nossa vida. Nós não somos cristãos só numa igreja onde estamos, ou dentro das portas da igreja, ou dentro das paredes da igreja. Nós somos cristãos em todas as áreas da vida, não é? E é ali que nós temos que ver realmente que somos portadores desse nome de Deus. O nome que traduz o caráter, não é? E nós reconhecermos o nome é viver segundo esse caráter. Exatamente. E E o 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10, diz-nos isso mesmo. É, no fundo, a continuação daquilo que estamos a falar. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos uma missão, não é? A missão de revelar, de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. E depois ele continua: vós que em outro tempo não erais povo, agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Ou seja, se nós fomos escolhidos e se nós nos posicionamos no lado do grande conflito, no lado de Cristo, nós somos portadores de um nome e de um caráter que temos que anunciar ao mundo. Temos só uns segundos para poder falar lá para casa, para o auditório, para deixar uma última mensagem. Vou começar com a Orlinda. Orlinda, em 30 segundos. Sim, nós neste episódio, nesta discussão que tivemos hoje, tratámos sobretudo do grande conflito, tendo a cruz como centro. Cristo é a resposta de Deus ao grande conflito e é a solução de Deus para o grande conflito. Mas eu gostava de dizer aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, que Cristo não é apenas a resposta global, cósmica, Ele é também a resposta aos nossos problemas pessoais. Cristo é um Deus pessoal, Ele está próximo de cada pessoa e convida-nos a fazermos dele a solução dos nossos problemas pessoais, sobretudo os que nos fazem sofrer. É Ele que diz em Mateus 11, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é suave, não é? E o meu fardo é leve. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Portanto, é um convite que Jesus faz a cada pessoa. Ele não é apenas a solução de um grande problema, ele é a solução dos nossos problemas, do nosso dia-a-dia. Obrigado, Hortelinda. Acho que ficamos só por aqui. Foi uma mensagem tão especial. Foi um apelo tão importante lá para casa que vamos ficar só com o teu apelo. Foi tão bom estar convosco. Foi realmente muito bom estar com este auditório maravilhoso que é o Auditório do Novo Tempo. A nossa alegria é vê-lo feliz. A nossa alegria é saber que está desse lado. A nossa alegria é saber que você está a estudar a Palavra de Deus e a aprofundar estes temas bíblicos. E por isso, esta é a resposta para as suas inquietudes, para as suas dificuldades e para os seus desafios. Esta revista, eu creio, não é a revista em si, mas o Deus que revela esta revista. Portanto, pode pedir gratuitamente esta revista para nós. É uma revista gratuita que nós oferecemos com todo o carinho. Só tem que enviar uma mensagem para o 933-939291, 933-939291, e esta revista estará na sua casa e ela ajudá-lo a entender, a conhecer e a aceitar esse Jesus maravilhoso. Que o Senhor o abençoe. Uma boa semana e para o próximo episódio estaremos juntos mais uma vez aqui neste espaço que é seu e que é nosso para aprofundarmos a Palavra de Deus. E até lá não se esqueça, a sua Bíblia deve ser sempre mantida aberta.